Destaque final, professor Marco Antônio Villa. Em meio a tanto diz que diz, questões menores, nós sempre perdemos muitas vezes a perspectiva do que é essencial para o país. E o que é essencial para o país? É um projeto nacional, no mínimo um projeto de governo. Um projeto de governo é uma coisa menor do que um projeto nacional, que é uma coisa mais ampla, de médio e longo prazo. Mas o país está aguardando. Há questões que são fundamentais e acabam ocupando a cena política, como, por exemplo, a reforma da Previdência, e nem é necessário dissertar muito sobre o assunto, tendo em vista todo o noticiário que cerca a reforma, e não é de hoje. É um assunto, portanto, muito discutido e importante. É uma árvore grande, muito grande, mas não pode ocultar a floresta. A floresta é o dia seguinte, após a reforma da Previdência, quais serão as questões centrais para o governo, no campo econômico, no campo político, o que o governo deseja para o Brasil. Eu não estou falando da oposição, porque a oposição sumiu do mapa político, não dá para dizer o que a oposição quer ou não quer. E eu estou falando da oposição no singular, mas devia ser oposição no plural. Desapareceu. O PT não existe mais, ficou com uma monomania religiosa, como diria o Nina Rodrigues, a monomania religiosa do PT, Lula livre. Só fala nisso, Lula livre, Lula livre. As outras correntes de centro de esquerda ou de centro-esquerda, como por exemplo o PDT, perdeu também o rumo, não consegue construir sequer uma liderança afirmativa, quanto mais uma proposta de governo, e quanto mais ainda um projeto nacional. Não consegue ter uma visão de totalidade. Portanto, nós estamos vivendo um vazio. É difícil encontrar um momento na história republicana, ao menos depois da Segunda Guerra Mundial para cá, de um momento com essa dificuldade de ter uma visão de totalidade das principais questões econômicas para o país. Em vários momentos, nós tivemos inúmeros projetos. Já fiz referência, inclusive, aqui, não faz muito tempo, mas se nós pegarmos o período dos governos Dutra, Getúlio, Café Filho, Juscelino, Jânio, Jango, por exemplo, no período conhecido como a ditadura, como a democracia populista, né? Você tem inúmeros projetos para o país, vários debates muito intensos, mesmo durante o regime militar, com limitações no direito à liberdade de expressão, mas mesmo assim você tem muito debate sobre o chamado à época modelo econômico brasileiro. Você tem respostas, contra-respostas, de análise crítica do então modelo econômico brasileiro do regime militar. Nos tempos contemporâneos, agora, né? Não tem. Nós não sabemos, quer dizer, a reforma da Previdência é importante? Alguém discorda e de forma sensata? Não. A questão que se coloca, e daí? E depois disso? Vai ser feito o quê em termos econômicos? Qual é a visão macro que se tem no país? Não se tem. Nós nos perdemos em frações da realidade e temos dificuldade de ver o conjunto. E essas frações soltas por si só nada explicam. Enquanto isso, o mundo cresce. Mesmo que esse ano vai crescer a economia internacional menos que o ano passado, tudo indica, mas vai ser um crescimento bastante considerável. Provavelmente de 2 a 3 vezes o crescimento do Brasil em termos percentuais e tal. Tudo indica que esse é mais ou menos o cenário. E o Brasil não sabe se colocar nessa conjuntura internacional da 4ª Revolução Industrial, das inúmeras mudanças que estão ocorrendo no comércio internacional. Pelo contrário, o Brasil, quando tenta se coloca muito mal e pode se transformar, algo que o embaixador Rubens Recupero já disse, num pária na comunidade internacional. Isso é um perigo. Insisto, o perigo que representará, caso ocorra, a visita à Polônia e a visita à Hungria. 2 regimes de extrema direita, 2 regimes que têm uma forte corrente antissemita. Registrem, né, as grandes tragédias do antissemitismo. Não, claro que a Segunda Guerra Mundial é o mais marcante, mas não só, mesmo pós Segunda Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial, inúmeras tragédias de antissemitismo nesses 2 países. O que o presidente da República vai fazer lá, só Deus sabe, e ele, né, porque é absolutamente inútil, porque o Brasil fica isolado internacionalmente e perde muito em termos econômicos, tal. Portanto, o que se percebe é que não se tem essa visão de totalidade. Se governa como se fosse um botequim para amanhã, né? O que precisa comprar, precisa trazer cachaça, precisa trazer alguma coisa, aquele ovo amarelo, né, que vende nos botequins. É assim, administra
Não se tem a visão do amanhã, né? Não há planejamento. O que é curioso é que o Brasil era caracterizado pelo planejamento econômico durante a democracia populista e durante o regime militar. Basta recordar, por exemplo, os planos nacionais de desenvolvimento. O Brasil perdeu essa perspectiva, não se planeja absolutamente nada. O que se faz no interior de uma empresa que planeja, não se faz, por exemplo, no interior do país. Não há planejamento nenhum. Nós não sabemos por onde vamos. O que nós podemos saber, eventualmente, é o que não queremos. Mas nós não sabemos concretamente o que queremos e para onde vamos.